A igreja muitas vezes, quando eu falo cada um de nós, muitas vezes a gente vem para cá para tranquilizar a nossa consciência, para dizer para nós mesmos que eu estou buscando a Deus. Mas qual é a diferença que está fazendo na sua vida as 2 horinhas que você passa sentado aí no banco num culto? Os 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos que você passa ouvindo uma palavra. Qual é a diferença que está fazendo na sua vida este tempo que você tem dedicado ao Senhor? Cada um de nós estamos aqui oferecendo o mesmo tempo a Deus. Mas esse tempo que eu estou oferecendo a Deus, será que eu estou verdadeiramente permitindo receber dele aquilo que ele tem para mim? Será que eu estou aqui pela minha consciência ficar tranquila, ou porque verdadeiramente eu tenho um compromisso com Deus e com a minha vida espiritual, de alcançar transformação, crescimento? Será que aqui, quando é pregada a palavra de Deus, eu ouço a palavra de Deus, me alimento dela, conduzo essa mensagem até o mais profundo da minha mente e até penetrar no meu coração? Ou eu apenas seleciono as palavras que me abençoam porque eu não gosto das que me exortam? Concordo com aquelas que apontam o pecado do outro, mas me aborreço daquelas que cutucam a minha ferida? Será que quando abrimos a nossa boca para adorar a Deus, o fazemos em espírito e em verdade? Meditamos no significado daquilo que clamamos, daquilo que louvamos ao Senhor? Buscando fazer que aquela expressão de louvor e de adoração seja verdadeira, e não apenas uma emoção externada, ou um protocolo cumprido, mas verdadeiramente um momento espiritual, de saber que eu estou na sala do trono, que eu estou reunido com a igreja e com os anjos, na presença de Deus. João capítulo 4 fala que Deus busca aqueles que adoram em espírito e em verdade, porque esses são os verdadeiros adoradores. Não importa se tu adora no templo, não importa se tu adora no monte, porque haverá o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Haverá o tempo e a hora já é chegada. É o que Jesus fala à mulher samaritana. Haverá o tempo, chegará a hora, e a hora já é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Será que estamos fazendo isso verdadeiramente, pastor? Será que eu estou apenas expressando a minha emoção, ou estou buscando lá do meu íntimo entregar tudo que eu tenho ao Senhor? A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios. Os gentios são aqueles que não são judeus, para quem não sabe. Isso aqui ele estava anunciando fora de Israel, para os povos estrangeiros. Me foi dada a graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Foi dado a ele essa missão, como foi dada essa missão à pastora Rosângela, como foi dada essa missão a mim, como certamente foi dada essa missão a vocês. Mas pastor, eu não sou pastor, eu sou só o irmãozinho, eu sou só a irmãzinha. Mas Jesus já anuncia a toda a igreja dizendo: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. É uma missão dada a cada um de nós.
a anunciar pelo Evangelho as riquezas incompreensíveis de Jesus e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, em Deus que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida até mesmo dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela fé. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que isso é vossa glória. O pastor sofre pela igreja, não sofre, pastor? E muito, né? E como sofre. Tem outra passagem, eu devia até ter separado essa passagem que o apóstolo Paulo fala: eu completo na minha carne aquilo que resta das aflições de Cristo em favor da igreja. Forte. Muitos dizem: o preço foi pago. O preço já está pago. O preço do pecado foi pago. Mas o preço de anunciar o Evangelho, ele ainda existe, porque a cruz ainda existe. O preço foi pago, o sangue foi derramado, mas a cruz ainda existe. E o que está nessa cruz? Eu, você, o antigo homem, a antiga mulher, crucificado com suas paixões, crucificado com suas vaidades, crucificado com o seu orgulho, se verdadeiramente estamos em Cristo. Completo o que resta das aflições de Cristo em favor da igreja. É forte. Ele compartilha, ele fala: eu estou compartilhando das dores de Cristo. Como o rei Davi, nos seus salmos, quando ele estava sob aflição e perseguição, ele escrevia e louvava, porque os salmos são louvores, igreja. Salmo, a gente não tem a melodia, o ritmo, mas a letra nós temos. E ele falava das suas aflições e das suas angústias de forma tão visceral que muitas delas apontavam para o sacrifício do Senhor. Ele chegava a falar que sentia suas mãos e os seus pés perfurados e o seu corpo traspassado. Tamanha era a sua aflição. Ele chegou a dizer que lançaram sorte sobre as minhas vestes e exporam a minha nudez. Eu não vou saber de cabeça agora, se você quiser pesquisar. Então, igreja, existe uma relação no mundo espiritual tão profunda daqueles que estão em Cristo, igreja, verdadeiramente, que nós participamos até mesmo das suas aflições. Participamos das aflições de Cristo. O sofrimento é intrínseco ao homem. Muitos procuram Deus para evitar o sofrimento. Deus não evita o sofrimento. As provas vêm, e no mundo teremos aflições, e a carne é fraca, e o inimigo é sujo. Quando a carne fraquejar, o inimigo vai tomar vantagem, e o mundo inteiro jaz no maligno. Então Deus nos livra do sofrimento, não, igreja, mas Ele diz: mas não desanima, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em outra passagem ele fala que nós também somos mais do que vencedores por meio daquele que nos ama. O sofrimento vem, mas junto vem também o socorro, vem o escape, porque Deus não nos deixa sozinho, a não ser que você queira estar só. A não ser que você queira estar só, aí você vai ficar. Mas Deus não abandona aqueles que são dele. Não busque a Deus para evitar o sofrimento. Busque a Deus para ter força para vencer as batalhas, para ter força para vencer as lutas.
Salmo 22, né? O Salmo de Davi. Segundo o eterno propósito que fez Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior. O fortalecimento é aonde? No eu interior. E é aqui dentro que nós somos fortalecidos. Você está deixando Deus te fortalecer no teu coração, nos teus pensamentos, nas tuas emoções? O fortalecimento de Deus não vem você ficando frio, inabalável emocionalmente. Não. O fortalecimento de Deus vem quando nós permitimos que Ele venha transmitir o seu caráter em nós. E eu vou te dizer, igreja, Deus também sofre. E Ele sofre por mim, Ele sofre por você. Ele sofre tanto, igreja, que Ele levou sobre si o nosso pecado. E o seu sofrimento e o peso do nosso pecado e a marca do nosso pecado está tão profunda em Cristo Jesus, igreja, que mesmo Ele, depois de ser glorificado, Ele ainda carrega as marcas. Ele ainda carrega as marcas da cruz. E Ele vai carregar por toda a eternidade. A palavra diz que será feito novos céus e nova terra. Tudo vai ser feito, porque o pecado contaminou toda a criação. O pecado não contaminou apenas a nossa carne, mas toda a criação contaminou. Daí vem as tragédias naturais, a própria natureza se corrompendo, se deformando. Não foi apenas a nossa carne que foi contaminada pelo pecado, mas toda a criação fala que geme e sofre por causa do nosso pecado. E por isso vai ser necessário que no grande dia do Senhor seja feito novos céus e nova terra. Mas ainda que haja novos céus e nova terra, que este corpo carnal seja desfeito e transformado em um corpo espiritual, um novo corpo que vamos receber, na semelhança do corpo dos anjos, ainda Jesus carregará as marcas da cruz nas suas mãos, nos seus pés, a marca dos espinhos na sua testa e a marca da lança que perfurou seu coração em suas costelas, os açoites em seus lombos. A palavra diz que quando Jesus já havia ressuscitado e começaram a anunciar que Ele vive, primeiramente a começar pelas 3 Marias, né, que foram visitar o seu corpo para perfumar, para embalsamar o corpo de Jesus, preparar o corpo de Jesus, que anunciaram que o sepulcro estava vazio, e veio então o apóstolo Pedro e o apóstolo João ver com os próprios olhos, mas não encontrando Jesus, apenas correram para anunciar aos discípulos que o sepulcro estava vazio. O que será que isso significa? Maria permaneceu na entrada do sepulcro de frente para o jardim, Maria Madalena, e encontrou um homem a quem ela achava que era o jardineiro do jardim. E desesperada em saber o que havia acontecido com Jesus, ela achando que tinham roubado o seu corpo, começou a dizer: onde está o meu Senhor? Quem levou o meu Senhor? Me diga. Só que ela falou desesperada, chorando, palavra bem clara: me diga para onde levar o meu Senhor para que eu possa ir buscá-lo. De repente Jesus só chama ela pelo nome: Maria. E aí pela voz, como o Senhor diz: as minhas ovelhas ouvem minha voz, elas me conhecem e me seguem. Pela voz, Maria reconheceu que era o Mestre e disse: Rabone, e lançou aos seus pés. Mas quando ela se lançou aos seus pés e começou a chorar em seus pés, Jesus disse: espera, Maria, calma, Maria, não
tem, porque eu ainda não subi para a glória de Deus. Só que o seu corpo estava glorificado, de forma que ele se manifestava em ambientes fechados do nada. Mas ainda que, e até ele era difícil de ser reconhecido. A gente observa que o reconhecimento, os discípulos tinham dificuldade. Maria, que conviveu com ele intimamente por 3 anos, não reconheceu pela face, reconheceu pela voz. Os discípulos, os 2 discípulos no caminho para Emaús, caminharam 25 quilômetros ao lado de Jesus, sem saber que era Jesus, conversando com Jesus, conversando sobre o que havia acontecido em Jerusalém, sobre a lei, sobre os profetas, mas só reconheceram que era Jesus quando eles o convidaram para passar a noite com eles, e pela manhã ele seguiria a viagem, e o convidaram para ceiar. Quando o convidaram para ceiar, Jesus tomou a posição na mesa e partiu o pão. Foi quando ele partiu o pão que os seus olhos se abriram e eles viram que era o Senhor. Então, a fisionomia de Jesus glorificado era diferente, ao ponto que era difícil ele reconhecer, ele ser reconhecido. E aí, quando estava anunciando, Maria Madalena disse que viu ele e falou com ele. Tem 2 discípulos no caminho para Emaús que disse que viu ele também. Pedro e alguns disseram que viu ele à beira da praia quando estavam pescando e comeram até peixe assado com ele em brasas. Mas aí Tomé disse: pois eu não acredito. Eu não acredito, eu só acredito se eu ver com os meus olhos. Se eu colocar a minha mão nas suas feridas e pôr o meu dedo onde a lança o feriu. E aí Jesus vai aparecer na frente de Tomé e diz: põe aqui, Tomé, põe tua mão aqui, põe teu dedo aqui. E não sejas incrédulo, mas sim crente. Diga para o teu irmão: seja crente. E aí ele se lança dizendo: Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus: porque tu viu, tu creu? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Você viu Jesus? Você tocou as chagas de Jesus? Alguém aqui tocou as chagas de Jesus? Alguém aqui viu Jesus face a face? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Somos nós, que ao ouvir a sua palavra cremos. Jesus ressurreto, glorificado, mas carregando as feridas, as marcas da cruz, que ele vai carregar por toda a eternidade, mesmo com todo o seu poder, igreja, com toda a sua glória. Ainda assim ele vai carregar as marcas do nosso pecado. Não é pouca coisa o que Deus fez por ti. Não é pouca coisa o que Deus fez por mim. Não é pouca coisa. A gente tem dificuldade de fazer um favor para o irmão, para um familiar ou um amigo. Eu sei que alguns não têm dificuldade, depende do tamanho do favor, né? Depende do tamanho da dificuldade do favor, mas muitos têm dificuldade de fazer um favor. Um favor. Quanto mais da sua vida, sendo humilhado primeiro, humilhado e açoitado. Isso considerando que nós somos pecadores, porque o que quiser que venha acontecer comigo, igreja, de ruim, eu mereço. Eu mereço qualquer coisa de ruim que possa acontecer comigo. Talvez seja até difícil para minha mãe ouvir um negócio desse, mas eu mereço. Eu mereço, porque eu sou pecador. Eu mereço qualquer condenação, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas qual é o dom gratuito de Deus? É a vida. É a vida.
Qualquer coisa de ruim que possa acontecer comigo não é nada além daquilo que eu mereço. Não é por causa do meu pecado. Mas Jesus não pagou o preço do próprio pecado. Ele pagou o preço do meu. Do meu. Foi por mim que ele morreu. Ele foi perfeito em todos os seus caminhos. E ele, igreja, é muito fácil para Jesus. Ele era Deus. Ele se manifestou em carne, em semelhança da nossa carne pecaminosa, como fala Filipenses capítulo 2 e Romanos capítulo 8. Ele veio em carne, na nossa semelhança da nossa carne. Ele não nasceu do pecado, porque ele não nasceu de uma relação sexual. Ele nasceu do Espírito, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Maria. Ele não nasceu no pecado, mas a sua natureza, enquanto ele estava na terra, era humana e carnal. Ele tinha fome, ele tinha medo, ele sentia dor, ele sentia vergonha, ele sentia tristeza. Sentia tanta tristeza, igreja, que muitas vezes, mesmo com todo o conhecimento que ele tinha da glória de Deus, muitas vezes ele também se sentiu abandonado. Pai, por que me desamparaste? Orando antes de ser crucificado, ele estava sob um estresse tão grande que a palavra diz que ele suava gotas de sangue. E ele orava a Deus aflito, tão aflito que precisou que Elias e Moisés fossem enviados por Deus até ele para o consolar, porque Pedro, João e Tiago estavam dormindo. Ele pediu para orar uma horinha com ele. Eles dormiram. Eles dormiram nas vésperas de Jesus ser crucificado. E Jesus já tinha anunciado que ele iria a Jerusalém para padecer na mão dos fariseus e dos saduceus, dos sacerdotes, tudo aquilo que as Escrituras anunciavam quanto ao Messias. Então eles sabiam que quando Jesus chegou em Jerusalém, era para morrer. Tanto que o apóstolo Pedro, quando Jesus disse que era chegada a hora de ir a Jerusalém para padecer na mão dos sacerdotes, Pedro disse: não, Senhor, não permita que isso aconteça contigo, te compadece de ti mesmo. Mas Jesus repreende: para trás de mim, Satanás, pois tu não compreendes das coisas do alto, e sim das coisas dos homens. Repreendeu Satanás em Pedro. Então, eles sabiam que Jesus estava ali para morrer, para ser sacrificado. E na noite antes da crucificação, Jesus chama os seus mais íntimos para orar um pouco, porque ele queria estar na companhia dos seus amigos, para se consolar, porque quando a gente está perto, a gente está junto das pessoas, a gente se fortalece. Não tem momento que você sinta mais frágil, igreja, do que aquele que você está só, ou que você se sente só. É o momento da maior fragilidade, é se sentir sozinho, abandonado. Jesus, sabendo do que ele ia sofrer, queria orar um pouco para ser consolado, mas os seus amigos dormiam, certamente porque tinha muito peso espiritual. Mas se eles tivessem sido um pouco mais zelosos daquilo que viria, eles teriam perseverado um pouco mais. E olha que Jesus ainda insistiu 3 vezes para que eles ficassem acordados. Jesus ainda acordou ele 3 vezes. E aí ele já triste, foi um pouco adiante, se afastou um pouco deles, mas Deus mandou Elias e Moisés para consolar. De repente Pedro acorda e vê Elias e Moisés com Jesus e diz: ô Senhor, tu quer que a gente levante 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias?
E aí ele orava dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. E ele orava, mais do que por si, ele orava por nós. Ele dizia: Pai, daqueles que tu me deste, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem. Não te peço, Pai, que tu os tire do mundo, mas que tu os livres do mal. Ele orou, clamou pela igreja. Jesus estava na mesma situação de fragilidade que nós. Na mesma. Só que ele sofreu muito mais do que qualquer um de nós sofremos. Muito mais. Porque ele levou o pecado de todos nós. Às vezes a gente não aguenta nem o nosso próprio. Nem as nossas próprias mazelas a gente suporta. Ele levou o meu e o seu. E o de todo mundo sobre si. Tudo foi jogado sobre ele. Ele foi esmagado, moído pelas nossas iniquidades, moído por nós. Não foi romanos que mataram Jesus, não foram judeus que mataram Jesus, não foi a cruz que matou Jesus. A cruz foi apenas o altar do sacrifício. Fomos nós que matamos Jesus. Se a gente compreende isso na profundidade que devemos compreender, igreja, a gente para de julgar os irmãos. A gente para de olhar só os defeitos das pessoas. A gente para de querer que os outros só sejam castigados. A gente para de ver se alguém está passando por sofrimento, para de achar qual foi o pecado que a pessoa cometeu para sofrer, e passa a interceder, a orar, a amar e ajudar. Glória a Deus. Jesus não morreu para que nenhum de nós se achasse mais santo ou melhor do que os outros. Pelo contrário, Ele deu a sua vida por nós para que nós venhamos perceber que sem Ele nada somos. Glória a Deus, aleluia. Qualquer um que compreende que eu e você matamos o Senhor Jesus, temos o mesmo sentimento do apóstolo Paulo. Consideremos aos outros melhores do que nós mesmos. Mas pastor, ninguém é melhor do que ninguém, de fato. Mas procuremos considerar que os outros são melhores do que nós, para que a gente pare de achar que temos condição de julgar ou achar qualquer coisa de mal a respeito da vida dos outros. A palavra de Deus aponta para Cristo e a sua graça, mas ela também aponta para o nosso pecado. Ela aponta para o nosso pecado. A palavra fala que a lei veio para evidenciar o pecado, para aquilo que para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, igreja, a gente não vai reconhecer, não vai enxergar o pecado, não vai. Você vê, quanto mais orgulhoso, quanto mais vaidoso a pessoa é, mais ela reconhece suas fraquezas e suas falhas. Então o orgulho e a vaidade não permite a gente enxergar o nosso pecado. Não permite. Mas aí veio então a lei, Deus mandou a lei para que a lei jogasse um holofote no nosso pecado. Ah, vocês não reconhecem o pecado de vocês? Pois está aqui, ó. Pá. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, honrarás teu pai e a tua mãe, não cobiçarás aquilo que não é teu, não jurarás falsamente,
Dirás sim, sim, será sim, sim, não, não. Não levantarás falso. Veio a lei e ela colocou em evidência o pecado. E aí ele diz: mas onde abundou a lei, ou onde abundou o pecado, superabundou a graça. Abundou é o que tornou-se abundante, em grande quantidade. Ou seja, onde o pecado se tornou em grande quantidade, superabundou a graça. Onde o pecado se tornou em grande quantidade, em maior quantidade ainda será manifesta a graça de Deus para aqueles que quiserem. Eu quero essa graça. E o que é que precisa para alcançar essa graça? O que é que precisa? Eu quero essa graça. Eu quero. A palavra nos diz o quê? Arrependei-vos. Arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Portanto vos peço, já li isso aqui, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de vosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, observe bem, para que segundo as riquezas da sua glória, versículo 16, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, ou com toda a igreja, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Quem quer conhecer o amor de Cristo? O amor de Cristo que excede todo entendimento. Por mais que você já tenha conhecido o amor de Cristo, ele é muito além daquilo que você já experimentou ou pode compreender. É muito além do que nós podemos compreender. O amor de Cristo que excede todo entendimento. Talvez, não sei se qualquer um de nós um dia vai conseguir chegar a amar nessa intensidade que Jesus amou. Talvez o amor que se aproxime mais desse amor seja o amor de mãe, né? Talvez seja o amor de mãe. É até engraçado. O amor a coisa que mais se aproxima do amor do pai ser o amor de mãe. É até engraçado isso. Difícil que algum de nós venha um dia conseguir a capacidade de amar dessa forma, mas é algo que nós temos que perseguir, de buscar todos os dias. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a ele seja a essa glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Igreja, você ama Jesus? Você ama Deus? Verdadeiramente? O que é que Ele nos pede para aqueles que o amam? O que é aquilo que Ele nos pede?
nós venhamos amar a quem? Ao nosso irmão. É verdade? Você vê, a palavra de Deus não fala para você. A palavra de Deus não fala para você, não fala com tanta frequência para você amar a Deus, quanto fala para você amar o seu irmão. Teu primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas com frequência a palavra de Deus nos invoca muito mais a amar o nosso próximo do que amar até mesmo a Deus. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Por quê? Por que será? Porque é difícil, né? Porque é difícil. Muitos de nós, igreja, não somos verdadeiros. Não somos. É muito bonito falar de amor e dizer que ama. É muito bonito. Mas quantos de nós verdadeiramente amam de verdade? Quantos? É muito bonito falar de amor. Olha, tirar lágrimas das pessoas, aplausos, admiração. Olha que pessoa para falar bonito. Olha que pessoa acolhedora, inclusiva. Mas será que verdadeiramente a gente ama, igreja? Será? Tem o amor como o mundo ensina, que é o amor de conveniência. Eu amo enquanto for bom para mim. Enquanto for interessante para mim, eu amo. Depois que deixar de ser interessante para mim, eu descarto e procuro a próxima. Tem o conceito de amor do mundo. Eu amo enquanto for legal para mim. Eu amo enquanto sorrir, enquanto for meu amigo. Ou aquele conceito de eu amo, então eu não enxergo os seus defeitos, eu não enxergo aquilo que está destruindo a vida dele. Eu digo aplauso, eu dou aplauso para tudo que faz. A vida está ruindo, se destruindo na bebida, nos vícios, nas drogas, no sexo, nos vícios. E hoje em dia tem vício de tudo. Na época da Bíblia, o único vício era da bebida, era o alcoolismo. Hoje em dia tem todo tipo de droga. Hoje em dia tem jogos eletrônicos, tem jogos de aposta, tem tigrinho, tem todo tipo de vício hoje em dia. Vício em redes sociais, tem todo tipo de vício hoje em dia. E aplaudo para tudo que está destruindo a vida da pessoa. Porque eu sou amigo, porque eu amo. Isso não é amor. Isso não é amor. É o pai e a mãe que vai ver um filho destruindo a sua própria vida, sem fazer de tudo para que ele mude o seu caminho. É ou não é verdade, pastor? Qual é? Porque o amor de pai, estou falando de pai decente, eu não estou falando de pai que abandona o filho quando está cheio hoje em dia por aí, não. Estou falando de pai decente, de mãe decente. Não falo de mãe que joga filho em lata de lixo. Eu falo de mãe de verdade, que cuida. Muitas dessas as quais são mães daqueles que nem gerou, mas amou como mãe. Amou como mãe. Porque não é necessário ser gerado no ventre para que uma mulher venha amar uma criança. Estou falando de mãe e pai de verdade. Vai ver o filho tomando escolhas erradas, destruindo a própria vida sem fazer nada, dizer, vai lá filhão, que coisa bonita, faz o que o teu coração quer, faz o que te alegra, faz o que te dá prazer. Não vai. Se for pequeno, vai brigar, vai disciplinar, vai castigar, se necessário vai açoitar. Se for maiorzinho, toma o celular, toma o tablet, não vai passear, não vai para o shopping, não vai sair com os amigos, aconselha, vamos para a igreja, não, vai sim, enquanto você estiver dentro da minha casa, você vai. Você só manda na sua vida quando você estiver pagando as suas contas. Isso é abuso? Não, isso é zelo, isso é amor. Viu, filhos? Isso é amor. Na
igreja não ensina vícios. A igreja a gente ensina amor, perdão, a graça de Cristo. Vai sim. Então faz de tudo. Ora, dobra o joelho, faz jejum, pede para o pastor orar, chama os irmãos, faz círculo de oração, faz campanha, faz tudo pelo filho. Faz tudo que tiver ao seu alcance pelo filho, para o salvar. Porque ama. Mas hoje aí está cheio de amigo, aplaudindo, vendo os amigos destruindo suas vidas, dizendo, vai, é lindo tu viver pelo prazer, é lindo tu viver pelo impulso. Isso não é amor, isso é a mais pura manifestação do diabo para a destruição das vidas. Hoje em dia, igreja, o negócio está tão terrível por aí, igreja. As pessoas estão tão cheias de orgulhos, cheias de si, de vaidades, que uma vez eu ouvi uma conversa, não sei se era um podcast, né, que esses negócios aqui estão em moda já faz uns anos. Eu vi um homossexual falando que não queria ir para o céu não, viu? Que não queria ir para o céu não, um homossexual que preferia ir para o inferno, porque já pensou se eu chego no céu e me encontro com Marco Feliciano? Aí eu pergunto, o pecado maior dessa criatura não é nem a homossexualidade, é o ódio que ela carrega no coração. A pessoa tem tanto ódio por alguém que ela nem conhece, que ela só vê pela mídia, que ela prefere ir para o inferno do que viver no céu com alguém que ela não gosta. Essa vai. Eu não estou nem julgando, eu não estou nem me colocando na posição de Deus, porque a escolha foi ela mesma que fez. Essa, se não se arrepender, vai direto. Tem aqueles que vai para o colo do capeta. Não vai para o colo do capeta não, porque vai tudinho para o lago de fogo, que o capeta não reina em lugar nenhum, ele reina na terra. O inferno não é lugar onde ele reina, já falei aqui. O inferno é o lugar onde ele foi condenado, foi o castigo dele, quando ele quis se elevar acima dos anjos do Senhor e ser semelhante a Deus. O castigo dele foi o quê? Tu quer uma glória como a minha? Pois tu vai ser precipitado ao mais profundo do abismo, a morada dos mortos. O inferno foi o castigo dele, o castigo temporário, porque o castigo eterno é o lago de fogo, que a palavra de Deus fala, né? Que o inferno, a morte, as duas bestas e o dragão e todo aquele que não teve o seu nome encontrado no livro da vida e recebeu a marca da besta e adorou a sua imagem, será lançado para dentro do lago de fogo. E essa é a segunda morte. Ele fala, o inferno vai ser lançado, a morte vai ser lançada também. Essas pessoas que têm esse tipo de... que odeia tanto outra pessoa, que prefere ir para o inferno do que viver a eternidade com Deus. Igreja, no céu, igreja, a nossa natureza não é essa natureza que a gente tem aqui. Eu já vi ateu dizendo, para que eu quero viver para sempre? Eu vou morrer de tédio. A nossa natureza no reino de Deus não é essa que se eu comer frango a semana inteira eu enjoo do frango. Não é essa que eu gosto de ir para o shopping, mas se eu for toda semana para o shopping, eu não vou querer mais ir para o shopping porque abusei do shopping. A minha natureza não é essa que vem gringo do Brasil inteiro, do mundo inteiro, para a Praia do Futuro. Mas a gente que mora aqui na Praia do Futuro está nem aí para a Praia do Futuro. Eu desço aqui 9 horas da manhã para deixar minha sobrinha no reforço, nessa descida zona que tem aqui. Aquele mar com reflexo do sol prateado nas águas. Que coisa linda. E a gente vê isso todo dia. Praia do Futuro Velho. Uma coisa linda dessa, que tem gente que passa a vida e não consegue ver o mar. Mas a nossa carne desvaloriza até as melhores bênçãos que o Senhor coloca em nossa vida. A gente adquire amizade, daqui a pouco a gente cansa das amizades, quer outras amizades.
amizades melhores, nível social mais elevado, pessoas com condição maior, ou pessoas que me tratem diferente. A gente cansa da igreja, cansa dos pastores. A gente cansa da pregação, enjoa dos louvores. Estou cansado, esse louvor aqui já louvou demais. Essa é a nossa carne. Igreja, uma das minhas comidas favoritas é camarão. Adoro camarão. Teve uma vez que o pai conseguiu comprar 7 quilos de camarão do bom. Pegou uma promoção, comprou 7 quilos. 7 quilos. Eu passei uma semana inteira comendo camarão. Hein? Igreja, camarão é uma das minhas comidas favoritas. Eu consegui enjoar de camarão. Depois de passar a semana inteira comendo camarão, enjoei. Ô carne desgraçada. Até a minha comida favorita eu enjoei. Até a minha comida favorita eu enjoo, igreja. Que coisa terrível que é essa. No céu não vai ser assim não, igreja. No céu é banquete todo dia, é festa todo dia. A gente não vai abusar de nada não. No céu a gente não cansa, a gente não se entristece. Não tem lágrima nem dor. Não tem ressentimento. Não tem decepção, não tem tempo ruim, não tem. Você acha que vai enjoar da cidade de ouro e pedras preciosas? Dos pastos infinitos? De você fazer um carinho no leão? Você acha que vai enjoar disso no céu? Não, isso é tudo da nossa natureza terrena e carnal. Isso tudo vai ser aniquilado no dia do Senhor. Ele vai restaurar em mim e em você o propósito que Ele tinha quando não criou Adão, para vivermos eternamente a sua verdadeira semelhança e imagem. Quem não quer isso? Quem não quer isso, igreja? Já pensou? Cada uvinha que você provar, a pessoa um caixão de uva, cada uva que você provar, o sabor vai ser o melhor que você já sentiu na sua vida. Todo dia você vai se levantar na tua mansão celestial e vai olhar a tua mansão celestial e vai ver, meu Deus, como tu és bom para mim. A nossa carne é tão insatisfeita, igreja, tão insatisfeita, que a gente compra um carro bom, passa 2, 3 anos, a gente já está falando que esse carro não presta, que é um carro melhor, que é um carro mais novo, que é um carro de nível mais alto. As pessoas ficam buscando incessantemente satisfazer as suas carnes, as suas vaidades. Aí inventaram fazer carros de milhões de reais. O carro que na função faz a mesma coisa que o sangueiro ali fora faz, que a pastora chama de perebinha, ou perebinha macha que ela chama. Faz a mesma função, leva no mesmo lugar. Ah, mas uma Ferrari bota 300 por hora. Eu te pergunto, quem é que dirige a 300 por hora? O limite é 50. Isso é só para satisfazer a vaidade, o ego das pessoas, do pecado que estão nelas. Elas estão alimentando esse pecado, porque a função é a mesma. Aí um carro desse que ele poderia ajudar com valor várias pessoas, para satisfazer uma vaidade, ele vai e desperdiça coisa que sustentaria uma família inteira pela vida toda, para satisfazer uma vaidade. Isso é a carne, isso é o pecado. Faz com que essas celebridades de redes sociais joguem na ruína milhões de seguidores em vícios de aposta, promovendo casas de aposta. Porque cada vez que um seguidor deles perde na aposta, eles ganham comissão. Ganhando milhões em cima do sofrimento e da miséria dos outros. Sem falar na classe política, né? Que numa canetada é um golpe de bilhões de reais. De bilhões. Com que eles gastam só no fundo eleitoral e nas emendas parlamentares dele, eles resolveram o problema de saneamento do país inteiro. 70% do nosso país não tem saneamento, não tem esgoto tratado.
porque eles estão mais preocupados em se reeleger e engordar suas contas do que resolver o problema. Isso é o pecado, é a vaidade mais pura que existe. E se nós não tivermos cuidado, igreja, ele nos domina da mesma forma. Nos domina da mesma forma. Olhe para a cruz. Olhe para Jesus. Quando você olha para lá, tente se enxergar. Tente se enxergar lá. E deixe você lá. Para que Deus possa fazer um novo eu em você e em mim. Você ama a Deus? O que é que Deus pede em relação àqueles que o amam? Que ame o seu irmão. 1 João 4,7 fala: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amados, e quando ele fala ama, não é amar pai, mãe, irmão, namorada, esposo, não. É amar todos que estão ao teu alcance, é o próximo. E lembra quem é o próximo? Quando Jesus ensinou que amarás o Senhor Deus acima de todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Os fariseus perguntaram: mas Senhor, mas então quem é meu próximo? Aí ele propôs uma parábola, a parábola do samaritano, do bom samaritano. Ele disse que um homem foi espancado e assaltado na beira de um caminho e foi largado agonizando, quase morto. E passou um sacerdote por ele. O sacerdote viu, fingiu que não viu e seguiu adiante. E depois do sacerdote também passou um levita, viu, fingiu que não viu e seguiu adiante. 2 homens que pela lei tinham obrigação de cuidar daquela vida. Mas aí passou um samaritano que era desprezado por judeus. Dizia que samaritano não presta. E o samaritano foi e cuidou das feridas, e levou para uma hospedaria e pagou todas as despesas dele na hospedaria até que ele ficasse bom. Ele pergunta: qual desses amou o seu próximo? O sacerdote, o levita, o samaritano? Os fariseus responderam: o samaritano. Eles responderam: bem, então vão e façam a mesma coisa. O samaritano era amigo do homem que estava caído no caminho? O samaritano era parente? Era irmão? Não, apenas estava ao seu alcance. Apenas estava ao seu alcance. E ainda assim, ele escolheu amar e cuidar. Todo mundo que está aqui hoje, igreja, é teu próximo. E Deus te manda: ama o teu próximo. Ama o teu próximo. Ama o teu próximo. Versículo 11: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Versículo 20. E alguém pode dizer: eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão. Esse é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual vê, como pode então amar a Deus a quem não vê? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Você ama verdadeiramente seu irmão? Porque maior e melhor, igreja, do que você se derramar em lágrimas adorando ao Senhor, maior e melhor, igreja, do que você passar 3 horas por dia de joelhos dobrados, maior e melhor, igreja, do que você falar em línguas e profetizar, maior e melhor, igreja, do que você ter toda a sabedoria, todo o discernimento, maior e melhor do que qualquer título, do que qualquer cargo, do que qualquer palavra que você possa anunciar, é você amar de verdade o teu irmão. É amar de verdade o teu irmão.
Pois, mais uma vez eu te falo, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Feche os teus olhos e vê. Porque qual foi a maior injustiça que já foi cometida no mundo? Quem consegue me responder? Qual foi a maior injustiça cometida no mundo? Alguém consegue me responder? Qual a maior injustiça cometida no mundo? Ninguém se arrisca? Eu acho que todos vão concordar. Alguém respondeu aí? Marcelo? Hã? A morte de Cristo. Essa foi a maior injustiça cometida no mundo. Vocês lembram quem foi que matou Jesus? Foram os romanos? Foram os judeus? Ou foi o nosso pecado? A maior injustiça do mundo foi a morte de Jesus, que nós cometemos. E a maior injustiça do mundo produziu para nós a maior justiça de todas, a nossa salvação. Então seja grato a Deus. Seja grato a Deus porque você matou Cristo, eu matei Cristo e ainda assim Ele me salvou. Ainda assim Ele te salvou. Nós matamos Ele e ainda assim Ele nos salvou. Seja grato a Cristo e fale o que Ele manda. Aquele que me ama, ame também o seu irmão. De verdade, igreja. Não é só que você tem sintonia, não é só que você tem interação, como é que fala, pastora? Identificação, como é? Afinidade. Não é só que você tem afinidade, não. É todo aquele que está ao teu alcance. Ame, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a amada igreja. Em nome de Jesus, amém.